Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu e meu grupo vamos apresentar o trabalho de Biologia Sistemática de Criptogramas. Meu grupo é formado por Carol Aquino Fidelis, Gisele Prazer dos Santos, Ediel Pereira da Costa, Érica Rodrigues Bezerra e Ara Gonçalves de Araújo e Antônio Marcos Alves Cadeira Lima, que é esse que vos fala. O nosso tema é herbariologia, que é um ramo da botânica que, como o próprio nome sugere, é o estudo dos herbários. Mas o que vem a ser esses herbários? São valiosos bancos de dados, onde é armazenado amplas informações de plantas individuais. A unidade básica do herbário são as esciscatas. Essas esciscatas são amostras de plantas retiradas das mais diversas espécies, que são armazenadas, e esse conjunto é denominado de herbário. Os herbários são de grandíssima utilidade para os estudos, tanto da botânica, fisiologia, taxonomia, florística, o que possibilita analisar tanto geneticamente como morfologicamente todos os tipos de planta catalogadas, porque lá estão tanto a planta, a amostra dela, quanto todos os seus dados, de grande valor para a biodiversidade. E agora a Carol vai dar continuidade à apresentação, mostrando os principais herbários brasileiros. Eu sou Carol Fidelis e irei falar sobre a história e da importância dos herbários no Brasil. No século XIX foram implantados os primeiros herbários no Brasil. O herbário do Museu Nacional, o do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o da Escola da Farmácia de Ouro Preto, o do Museu Paraense Iguelde, o herbário de Dom Bento Piquel e o herbário da Escola de Minas. Após a criação da Universidade Federal de Ouro Preto, em 1969, o herbário da Escola da Farmácia de Ouro Preto e o herbário da Escola de Minas Gerais foram considerados unidades acadêmicas, ou seja, suas coleções históricas foram consideradas patrimônios da Universidade Federal. Em 1986, após a inauguração da Universidade Federal e do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, foi fundado o Herbário Professor José Badini, onde esses dois herbários da Escola de Farmácia e da Escola de Minas Gerais, eles foram incorporados aos acervos desse herbário do professor José Badini. Atualmente, esse herbário contém aproximadamente 40 mil escicata, tanto da flora brasileira como de espécies exóticas. Existem os dados desse herbário em um site que está descrito nesse retângulo lilás. Em 2010, esse herbário se uniu ao Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia e hoje ele faz parte da rede de herbários virtual da flora e de fungos, junto a vários herbários nacionais e internacionais. Esse herbário ele mantém intercâmbio nacional e internacional com institutos semelhantes, ou seja, com outros herbários, por meio de doação por identificação. Ou seja, um exemplo, se eu sou especialista de um herbário e vou pegar uma amostra de uma planta e eu pego mais folha do que caule, e vem outro especialista de outro herbário e pega mais caule do que folha, e quando eu vou estudar eu não consigo identificar o que eu quero nessa amostra, nessa escicata, então eu posso pegar uma doação do outro herbário, sendo que é da mesma planta,
para me estudar e tentar fazer essa identificação com a amostra do outro herbário. E também por meio de permuta, que é onde um herbário ele troca uma amostra que ele tem de uma planta por uma amostra de outra planta, do outro herbário, de uma amostra que ele não tem, trocando uma essicata que ele tem por um essicata que ele não tem. E também por empréstimo, onde um especialista ele pega uma essicata por um tempo de outro herbário e depois ele devolve aquela essicata de volta, que ele pegou só para estudar e depois ele devolve. E para mostrar o reconhecimento da importância do herbário na área científica, esse herbário ele foi cadastrado como museu no Instituto Brasileiro de Museus. Ele foi colocado assim, sabemos que museus é onde tem antiguidade. Aí, essas essicatas, elas estão lá ou porque tem amostra de plantas que já estão extintas, ou então devido às essicatas elas serem muito antigas e se tornar uma espécie de relíquia. Então, essa é a minha parte. Obrigada. Olá, sou a Erika Rodrigues. Qual a importância da herbariologia? A função primordial dos herbários é a documentação de pesquisas botânicas, especialmente as taxonômicas e as florísticas. Então, para obter informações sobre a identificação, distribuição e também ecologia de qualquer planta que seja, é sempre necessário a realização de exames precisos de cada exemplar, que no caso são as essicatas, o que logo ia se tornar muito difícil ao longo do tempo. Bom, a investigação taxonômica, ela se baseia em coleções de plantas que são construídas e também preservadas ao longo do tempo. E também, além da importância para a taxonomia, os herbários passaram a ser reconhecidos como instrumentos essenciais para pesquisas genéticas e agrômicas, em que as essicatas elas documentam a variabilidade amostrada. Vale destacar também a importância dos herbários como base para a elaboração de floras e o estudo da biodiversidade também, o que fornece dados valiosos que servem de argumentos na indicação de áreas a serem preservadas. Olá, me chamo Gisele Santos e vou falar sobre as duas técnicas para o herbário. Bom, começando pela secagem e a triagem. A secagem, ela tem de ser em uma temperatura constante, numa estufa de madeira aquecida a gás, aproximadamente 24 horas a 60 graus Celsius. O material mais consistente, frutos carnosos, deve passar mais tempo até a desidratação completa. E também se pode usar uma estufas com lâmpadas de 100 volts. Na etapa de triagem, o material mais completo é a unicata do herbário e o restante será distribuído com outros herbários com os quais ele se mantém, com especialistas que identificam o material em troca de uma duplicata, que é uma cópia, da coleção. A montagem das essicatas. Bom, logo após o processo de triagem, o material que é incorporado no herbário vai à montagem, que consiste na colagem cuidadosa dos ramos com folhas, flores e frutos no centro de um pedaço de cartolina de 33 a 45 centímetros. No canto superior esquerdo da cartolina fica um pequeno envelope de 7 a 15 centímetros, onde são guardados os pequenos fragmentos da amostra. No canto inferior direito é afixada na etiqueta de 15 a 10 centímetros, onde fica registrado os dados da planta. Olá pessoal, eu sou a Ara Gonçalves de Araújo e vou explicar como constituir uma essicata. Então, gente, uma essicata é uma amostra de planta seca e prensada numa estufa, herborizada, fixada em uma cartolina ou papel de tamanho padrão, acompanhadas de uma etiqueta ou rótulo contendo informações sobre o vegetal e o local de coleta para fins de estudo botânico.